Quando uma pessoa não sabe qual é o seu chamado, pode estar perdido, como a gente vê, e cansa de ver muita gente perdido, que não sabe qual é o seu chamado. Como a gente acabou de falar aqui no começo, tem gente que acha que o meu chamado é louvor, mas às vezes o chamado é fritar a coxinha. Tem gente que acha que o meu chamado é cozinha, às vezes o seu chamado é ficar com as crianças. Tem muita gente perdida. Logicamente, nesse momento, nessa tarde, não dá para a gente tentar acabar com o assunto, né? Porque é um assunto muito, tanto quanto é necessário, mas também muita coisa para a gente falar. Se pudesse, poderíamos fazer aqui um teste sobre o seu chamado, para a gente identificar qual é de fato o seu chamado. E quando uma pessoa sabe do seu chamado e não faz nada, como a gente vê isso na igreja, nas nossas igrejas, essa pessoa pode estar doente, ou desobediente, ou uma pessoa covarde. Como é que uma pessoa que sabe do seu chamado e pergunta para ela, mas irmão, o que você faz com o seu chamado? Não, estou sentado aqui, enfim, não tenho nada para fazer. Irmão, você está em desobediência? Ou você é doente, espiritualmente falando, ou até pode ser, quem sabe, fisicamente falando. Ou você tem uma pessoa que seja covarde, que espero que não seja o nosso caso aqui. A palavra chamado vem da palavra hebraica, ark, que no grego kaleo, que significa dar nome a uma coisa ou a uma pessoa. A gente vê isso em Gênesis capítulo 48, versículo 16, e também em Atos capítulo 11, versículo 26, quando o encontrou, e isso aí, esse texto de Atos diz sobre isso, o apóstolo Lucas escreve, quando o encontrou, levou o amigo para Antioquia. Assim, Barnabé e Paulo ficaram lá um ano inteiro, reunindo-se com a igreja e ensinando um grande número de novos convertidos. Foi ali, em Antioquia, que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Chamado. Segundo lugar, o que é o chamado? O chamado é um ato de convidar ou solicitar. A gente vê isso aqui em Êxodo capítulo 2, versículo 7. O irmão pastor Humberto, alguém está vivo? Tudo? Não tem ninguém chamado aí para mexer com PowerPoint? Já estou no PowerPoint 3. Alguém que está perdido no chamado aí? Isso, você achou. Obrigado. Segundo lugar, ato de convidar ou solicitar, em Êxodo capítulo 2, versículo 7. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá e arranje uma ama hebreia para criar o bebê? E essa palavra, essa solicitação que a hebreia fez para a filha de faraó, seria o chamado. Em terceiro lugar, em relação à definição do chamado também, convidar, ou quer dizer, convidar alguém a assumir um dever mediante a palavra ou através do poder impulsionador do Espírito Santo. Isso aí é o chamado, e que a gente está tentando dar uma certa definição aqui. E na Bíblia nós encontramos vários textos, vários personagens bíblicos que Deus chamou e que tiveram várias experiências no chamado, que não dá para a gente descrever todos esses personagens. Alguma dessas personagens que a gente pode citar aqui. Primeiro, nós vemos aqui o chamado de Noé, em Gênesis capítulo 6, versículo 12 a 14, e quando o Senhor desafiou a Noé, chamando a ele para fazer uma arca de tábua. Ele foi chamado. E também nós vimos aqui o segundo chamado, que é o chamado de Abraão, em Gênesis capítulo 12,
versículo 1, que diz que sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Queridos, todos os chamados têm grandes desafios. Não é tão fácil assim como a gente possa enumerar ou descrever que, você é chamado, é só ouvir o seu chamado. Não é tão simples, não é tão fácil assim como a gente possa descrever. Todos essas personagens que a gente está descrevendo aqui, e tiveram grandes desafios para obedecer o seu chamado. Um desses personagens é Abraão. Quando ele recebeu o seu chamado, para que ele pudesse ir para a terra onde que o Senhor lhe mostraria. Se você olhar no capítulo 11 de Gênesis, Abraão não recebeu, Abraão não foi da primeira vez. Aqui no capítulo 2, foi a segunda vez que Deus o chama. No capítulo 11, quando Abraão foi chamado, ele não foi. Quem sabe ele estava cuidando da sua família? Quem sabe porque o seu pai estava vivo ainda? O seu irmão estava vivo também ainda? E ele se revela, ou ele fala para o seu pai, para a sua mãe, para os seus familiares: Deus de Israel me mostrou, se revelou para mim, e eu preciso ir para a terra que Deus queria me mostrar, tal. E os pais não quiseram. Sabe o que aconteceu? O irmão de Abraão morreu. Só depois da morte dele, que Abraão começou a caminhar. Mesmo assim, mais para frente, o pai de Abraão morreu. Logo que ele morre, o pai morre, o irmão morre. Aqui no capítulo 11, 12, quando Deus aparece pela segunda vez para Abraão, para que pudesse deixar a sua parentela, os seus pais, a sua terra, a sua parentela, a casa do seu pai, Abraão obedeceu. Só que ele obedeceu, mesmo assim, ele não obedeceu na sua plenitude. Ele carregou Ló com ele. De alguma forma, a gente gosta, a gente se apaixona quando a gente vê a obediência de Abraão. Mas Abraão teve alguns medos. Talvez com uma certa razão, porque naquela época não tinha uma história que pudesse ser contado para se referir, tomar dele ou tomar dela como exemplo. Hoje nós estamos tomando exemplo de Abraão, as falhas, as virtudes que ele teve. Mas no caso de Abraão, ele não teve história para contar. Ele não teve um exemplo de algum chamado. Mas ele foi cometendo alguns erros. Erros esses que a gente comete no nosso chamado. A gente comete muitas falhas. Quantas e quantos de nós que não temos chamado? Eu perguntei para os irmãos aqui, quantos que tem chamado aqui? Todo mundo levantou a mão. Será que você tem chamado mesmo? Ou tem simplesmente uma vontade, uma curiosidade? Certa vez eu falei para alguns irmãos aqui, lá na igreja, eu falei aqui, irmãos, falei com a pastora Eliana, que naquela época era responsável pela intercessão da igreja. Falei para ela que, pastora Eliana, vai para falar para os intercessores. Para ser intercessor ou intercessora na igreja, tem que ter o chamado. Porque quando a gente fala de chamado, tanto quanto o chamado ele é passional, como também cruel, é duro atender o chamado. Não é tão fácil assim como a gente fala. O chamado é passional quando você se encontra, quando você vê as realizações, Deus te usando com a sua graça e misericórdia. O chamado é tão passional quando você vê o Espírito de Deus fluindo na sua vida, Deus te usando, fazendo coisas que você, humanamente falando, que não faria. Mas Deus está te usando. Deus te usa para pregar, Deus te usa para curar os enfermos, Deus te usa para resolver algumas questões até na igreja, que você mesmo, de vez em quando, você se pergunta, mas como é que eu consegui fazer uma coisa dessas? Isso acontece muitas vezes comigo. Eu creio que acontece também contigo. Na igreja existem algumas questões tão complicadas, que você de vez em quando, que vão me metendo aí, e me pergunta, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver essa questão? Está difícil. E entro no meu quarto, eu começo a orar, começo a buscar Deus. De repente você vai resolver, Deus te dá uma luz, uma direção. Aí você fala, puxa vida, consegui resolver? Consegui. Como que foi? Não sei. O chamado tem um lado passional, um lado bom.
Um lado que você convidar como pastor. Pastor, vem almoçar na minha casa. Pastor, olha aqui o presente. Pastor, vem comer aqui, sobe e desce. Pastor, tem aqui Coca-Cola, mesa farta, tal, não sei o quê. Come à vontade, pastor. Pastor, olha aqui o presente, pastor, para você. Pastor, puxa vida, toma aqui, é para você. A gente comprou para você, a gente lembrou de você. Esse lado passional, você vendo vidas sendo convertidas, você vendo vidas sendo discipuladas, você vendo você batizando muita gente, você vendo que dinheiro entrando na igreja com o pastor, pagando todas as contas em dias. Esse lado passional, que alegria, que maravilha. Porém, atrás de tudo isso, há um lado macabro que você não conhece. Há um lado sangrento. Há um lado que, de vez em quando, eu me pergunto: Senhor, será que me chamou mesmo? Será que o Senhor não estava errado no dia que me chamou? Será que não estava assim, nublado naquele dia? Quem sabe eu ouvi errado o seu chamado? Será que o Senhor está comigo mesmo? Quantas e quantas vezes que eu fico perguntando, numa crise pessoal, numa crise financeira, numa crise com a igreja, eu fico perguntando: Senhor, será que de fato o Senhor me chamou? Se me chamou, Senhor, me dá uma prova. Me prova, Senhor. Passa alguns dias, passa algumas horas, Deus te dá prova. Tá aqui, estou contigo. Porque Ele prometeu estar comigo todos os dias. Toda hora está contigo. Porque Ele prometeu o seguinte: que meu servo, eu estou contigo. Passará por rios não te submergirão. Você poderá passar por fogo. Eu estou contigo. E é assim que diz o Senhor na sua vida, na minha vida. O chamado tem um lado passional, mas também tem a dificuldade que você vai ter que enfrentar. As dificuldades servem para te preparar, moldar o seu caráter, o meu caráter. Por quê? Trabalhar na obra de Deus não é para ser criança, é para amadurecer, é para crescer. A obra de Deus exige homens e mulher firmes na rocha. Terceiro lugar, nós temos aqui o chamado de Moisés. Êxodo capítulo 4, versículo 9 a 10. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Eu tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Nós temos também aqui o chamado de Samuel. Capítulo 3, versículo 3 a 4 de Samuel. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então, o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. O Senhor me chamou. Olha a prontidão e a espontaneidade na qual Samuel respondeu o chamado de Deus. Também temos o chamado de Davi. História que é bastante conhecida, uma história muito apaixonante também. No capítulo 1 de Samuel, melhor dizer aqui, capítulo 16, versículo 10 a 12. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel diz: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos e boa aparência. E então o Senhor disse a Samuel: e este levanta-se e unja-o. O chamado foi escolhido aqui. Enfim, nós temos o chamado também de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 8 a 9. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: quem será o mensageiro que vou enviar a meu povo? Quem irá por nós?
E eu respondi: eu irei, Senhor, envia-me a mim. Amém? Olha, toda essa espontaneidade que a gente está falando aqui, parece uma coisa tão simples. Se você analisar bem, todo esse chamado que a gente está descrevendo aqui, a maioria dessas personagens, elas estavam ocupadas por alguma coisa quando eles foram chamados. Amém? Você está aí? Amém? Você não vê nenhuma dessas personagens estava aqui na praia, com todo o respeito, o pastor falou aqui da praia. É verdade que ir na praia de vez em quando aí com sua família, tal, não sei o quê. Mas nenhuma dessas personagens estava sentada na praia tomando água de coco e tal. E aí depois apareceu o anjo do Senhor. Eis-me aqui o anjo do Senhor. E vou te chamar com água de coco. Vou te colocar lá no púlpito da igreja, na sede. Não acontece assim. Primeira coisa, aliás, primeira observação que a gente precisa fazer aqui. Deus, na maioria das vezes, usa quem está muito ocupado. Repita comigo. Deus chama os ocupados e não é o desocupado. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que muitas pessoas ficam esperando a quando me aposentar que vou servir ao Senhor. E você nunca se aposenta, morre logo antes da aposentadoria. Morre com aquela preocupação, fica devendo que você deveria ter servido ao Senhor e não serviu. Mas Deus usa aqueles que estão muito ocupados. Desculpa pela expressão que vou usar aqui, que é até muito duro. Deus não usa o folgado. Deus não usa folgado. Quem é folgado? Gente que acorda meio-dia, não tem o que fazer na vida. Aí Deus me usa. Não. Deus vai usar aquele que está ocupado, ralando, trabalhando, não tem tempo nem para a vida dele. É você que estou usando, é você que eu quero. Se você é folgado no trabalho lá em casa, tu acha que Deus vai querer um folgado na sua casa? Folgado não faz nada. Imagina você, o nosso pastorito aqui, cadê o pastorito? Está dormindo. Por que não veio aqui? Porque está com preguiça. Você ficaria nessa igreja? De um pastor preguiçoso? Ficaria aqui? Sim ou não? Mas você quer ver o pastor aqui orando? Bem cedo, acorda às 6, 7 horas da manhã. Ele está aqui orando. Ou se não for aqui, na sua casa, algum lugar está orando. Algum lugar está estudando a palavra de Deus. Algum lugar ele está buscando. Porque quando ele subir aqui, tem alimento aqui no púlpito para te passar. Agora essa história que chega aqui, fica contando as mesmas histórias do passado. Ah, era uma vez. Está amarrado. Está rindo, é? Chamado de Jeremias. Jeremias precisa de um chamado para ter lá no PowerPoint lá. Precisa de um chamado. O pior é que colocaram o corintiano lá. Não tem um santista lá não, por favor? Coloca um santista ungido lá. Ou um palmeirense, o São Paulino lá, tá. Corintiano dá azar. Chamado de Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 4 a 5. O Senhor me diz: eu já o conhecia antes de você ser formado no ventre de sua mãe. Antes do seu nascimento, eu já havia separado e escolhido você para ser o meu profeta às nações. Nós temos também chamado de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 a 2.
Ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar contigo. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé e ouvi aquele que me falava. Creio que Deus nesses últimos dias está falando, fazendo o mesmo convite, meu querido, amados irmãos. Deus até hoje ainda continua desafiando a sua igreja, para que a igreja pudesse ficar em pé. Deus ainda fala. Por que ainda fala? Porque eu creio que, queridos amados irmãos, Deus não mudou. Deus que amou a igreja continua amando a sua igreja. Só que a igreja está muito acomodada, tem muita gente parado, tem muita gente sentado, tem muita gente tentando torcer se a igreja vai ganhar a Copa do Mundo ou não vai ganhar a Copa do Mundo. Se aí tem muita gente torcendo aqui, enquanto meia dúzia trabalhando, e nessa tarde Deus diz para você: ei, fica em pé, porque eu vou falar contigo. Sai no comodismo, sai da normalidade. Você ouviu que as palavras que foram ministradas aqui? Você tem que tomar uma decisão, que esse congresso não seja mais um congresso na sua vida, não seja mais um currículo, um simples currículo, mas que seja uma mudança de atitude, de caráter, de comportamento, de que quando você vai chegar amanhã, domingo, eu vou falar com o meu pastor, na segunda-feira eu quero falar com o meu pastor, eu quero ir para Peru, eu quero trabalhar na obra do Senhor, porque Deus nessa tarde vai te escolher, aliás, já te escolheu. E diz para você: fique em pé, porque quero falar contigo. Temos o chamado de Jonas. Vocês conhecem a história de Jonas? Mas apenas vou dando aqui um pequeno pano de fundo rápido sobre essa história. Jonas, o chamado de Jonas foi muito cruel. Vocês conhecem a história que o Jonas foi chamado para ir pregar o evangelho para uma terra, uma nação chamada Nínive. Porém, detalhe, essa nação era muito cruel. Jonas, na sua juventude, ele tinha visto a sua nação, os israelitas, sendo massacrados, perseguidos como israelitas. E Jonas viu com os seus olhos, ele viu os seus pais sendo esquartejados. A maldade do ninivita era tão forte, tão cruel. Eles conseguiam pegar as suas vítimas a ponto de amarrá-los numa praça, arrancar as suas peles, a pele crua, depois cortar em pedaços. E Jonas, ele tinha visto a sua própria família, o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos sendo esquartejados na praça pública. E naturalmente você achava o que Jonas, o que Jonas considerava os ninivitas? Ele pensava, imaginava com os ninivitas com rancor, com raiva, com ódio. É mais ou menos aquele pai, aquela mãe que perdeu seu filho porque foi assassinada. Aquela mãe que perdeu a sua filha porque foi estuprada, assassinada. E Deus, com seu grande amor, Deus que ama o assassino, o estuprador, Deus que ama até o maldoso, Ele diz: Jonas, eu sei que você está com ódio, eu sei que você está com raiva dos ninivitas, mas eu amo aquela nação. Por isso que eu quero te pedir, vai falar do meu evangelho, vai falar da minha salvação para os ninivitas. Quando Jonas ouviu uma palavra como essa, esse convite, ele não se conformou um pouco. Que é isso? Já pensou aquele camarada que você acha que o único lugar que tem que ir ao inferno?
Aquele camarada, aquele vizinho, sei lá, aquele vizinho aí, aquele conhecido seu que você acha que não. Esse aqui merece a justiça de Deus, e a justiça de Deus é levá-lo para o inferno. Quem sabe caiu um raio do céu na cabeça dele. O cara é tão violento, tão cruel. Puxa, esse aqui não merece ir para o céu. Mentira, ele vai para o céu com você. E Deus está esperando que você, para falar de Jesus para essa pessoa. Razão pelo qual, uma das razões pelo qual Jonas, quando ele recebeu o chamado, perdão. A primeira coisa que ele fez é fugir. Primeiro que ele temia aquela nação. Segundo lugar, ele tinha ódio dos ninivitas. A única saída que ele teve aqui é tentar se esconder. Acharam que ia se esconder de Deus, se escondeu no navio. Fugiu. Quantas pessoas que você não está fugindo? Que você acha que essas pessoas não merecem a salvação? Um parente seu, um amigo, um conhecido seu que você acha que a gente acha que prostituta, homossexual, não merece salvação. Não, que bando de ladrão. Hoje aqui a gente estava brincando lá atrás com o irmão. Irmão, cuidado aqui, porque aqui em São Vicente que o ladrão nasce na terra. Aqui nasce na terra. Estou esperando que daqui a pouco perdeu. Esses caras que ficam assaltando aí, será que não merece a salvação do Senhor Jesus? Sim ou não? Quem sabe te assaltaram. O fato de ter sido assaltado, qual é o sentimento que criou em você? Raiva, ódio. É vontade de eu impor a mão sobre a cabeça dele. Deus, leva viu para o inferno já. E Deus fala, não, eu amo o ladrão, eu amo o bandido, porque morri na cruz por todos. Jonas não quis saber disso, porque estava com medo e com ressentimento dos ninivitas. Mas mesmo assim, com isso eu tenho pensado em que a gente tem repetido muito sobre isso. A necessidade de você ser curado para ir para o campo, para você ser o instrumento usado na mão do Senhor. Porque para nós temos a exceção das pessoas. A gente faz exceção de pessoas. Nós gostamos de escolher quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Mas o ponto de vista de Deus é totalmente contrário. Deus ama todos. Porque o sol nasce para todos. Não só para os crentes, mas para os justos e para os injustos. E eu tenho entendido aqui que também não dá para falar sobre o chamado dos discípulos, mas o chamado dos discípulos se resume no confronto que Jesus Cristo teve com Pedro. Lá em João capítulo 21, versículo 2, 3, 15 a 17. A história também bastante conhecida. Estou tentando resumir aqui por causa do tempo. Que Jesus, logo que ele chama todos os seus discípulos, ele morreu, ele ressuscita. Lá em capítulo 21, Pedro, como sempre foi, ele é o líder, né, que tomava iniciativa. Ele conversou com todos os amigos, tal, não sei o que, chegou à conclusão: eu vou voltar a pescar. E todos os discípulos também, a maioria deles entraram nesse barco, nessa conversa com ele. Vamos voltar a pescar. Aí Pedro começou a pescar, ou, em outras palavras, voltou para seu antigo emprego. E foi naquela pesca estressante e frustrante que Pedro passou a noite inteira pescando, não conseguia pescar nenhuma isca, um peixinho. Quando Jesus lhe aparece, disse para ele que a peixe estão por aqui, ó. Há um momento que a gente passa essa experiência, nossas vidas, experiências amargas. Você está na obra do Senhor, mas de vez em quando você é tentado a voltar para trás. Você está na obra do Senhor por causa da dificuldade financeira, por causa das doenças,
É porque você não tem visto os últimos meses vidas sendo convertidos, você não tem visto o seu sono sendo realizado na obra do Senhor, a vontade de você começar a pensar no trabalho da engenharia, na advocacia, a faculdade que você trancou alguns anos atrás e quer voltar a fazer. Nada contra faculdade, nada disso, mas tentar voltar para o antigo emprego. A gente é tentado com isso. Foi quando Jesus puxou Pedro. Pedro, vem aqui. Pedro totalmente quebrado, frustrado, decepcionado. E você conhece a história. E Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Qual foi a resposta? Tu sabes, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. O chamado de Deus tem que estar envolvido com o amor que a gente precisa ter para preparar com Deus. No chamado de Deus, se não houver amor, não adianta. Jesus chamou os dois para serem discípulos, que fizessem discípulos. Ser discípulo de Jesus é provar que o seu amor, o seu chamado e a sua paixão ministerial precisa ser maior, acima de qualquer sentimento nas nossas vidas. Mateus capítulo 10, versículo 37 a 39 diz: quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem me ama, quem não ama, toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por a minha causa a encontrará. Jesus não está proibindo aqui que ninguém, para a gente parar de amar a esposa da gente. Jesus não disse aqui que você tem que parar de amar o seu marido, o seu pai, o seu filho, a sua filha. Jesus não está dizendo que você não pode mais amar a sua vida. Jesus está dizendo aqui que o seu amor e a sua paixão tem que estar acima do seu amor pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais. É duro isso. É poético falar uma coisa como essa, mas na prática é duro. Mas o seu amor e a sua paixão por ele deve estar acima de tudo. Não é fácil. E só quem colocou, abrir mão de seus pais, da sua família, por amor a Jesus, que sabe o que estou falando. Faz alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, eu estava sentado onde vocês estavam sentados, mais de 20 anos. Acho que uns 30 anos para aí. Estava sentado, onde você está sentado, crente comum, frequentava a igreja, participava de todas as atividades da igreja. Foi como um congresso como esse. Estava no congresso, os pastores brasileiros foram pregar lá na igreja. Eu estava sentado aqui no terceiro banco. Me lembro, não, no primeiro banco. A igreja batista, nós temos ainda aquele estilo de banco, né? Na igreja com banco, tal, não sei o que, não são cadeiras. Banco. Estava sentado aí como na frente. 3 bancos atrás do meu banco não tinha ninguém. Como de sempre, os crentes gostam de sentar mais lá atrás do que atrás, aqui na frente. Eu estava sozinho, sentado aqui. E de repente, naquela época o pastor falecido, esqueci o nome dele, esse pastor, meu Deus do céu, da Convenção Batista Nacional, aliás, Convenção Brasileira, ele estava ministrando lá na igreja, fez apelo, eu me senti, parece que alguém deu um empurrão nas minhas costas, como se tivesse aquelas brincadeiras que a gente faz aqui na igreja, de vez em quando, com adolescentes, com jovens e tal, não sei o que, empurra, vai tu. E eu olhei para trás assustado e não tinha ninguém. Se tivesse alguém, não ia acreditar. Se tivesse alguém naquela noite, não ia acreditar. Eu falei que alguém que brincou comigo. Uma brincadeira de mau gosto. Só que não tinha ninguém. 3 cadeiras, 3 bancos atrás, onde eu estava sentado.
foi receber a oração. Daquela noite para cá, a história da minha vida começou a mudar. Porque fui obediente à chamada. Eu sempre costumo dizer aqui que Deus tem me colocado num lugar onde que eu nunca escolhi estar. Só para terem uma ideia. Resumindo aqui, por causa do nosso tempo. Eu estava lá trabalhava lá na Igreja Batista Memorial. Pastor Wilton, ele com discernimento assim olhou, pastor Jesus, vamos sair dessa igreja. Falei, vamos para onde? Vamos para Batista Peninha. Falei, lá não vou não. Aquela igreja barulhenta, tal, não sei o quê. Faz muito barulho aquela igreja. Sou batistão, tal, não posso bater palma. Bateria do diabo, demônio na bateria. Todo o respeito que a gente tem pelos nossos irmãos. E aqui estou eu, sou eu aqui. Entrei no Ministério Peninha, o pastor Nito falou para mim, pastor Jesus, vai ter que ir no Maitá. Falei, que país é esse? Então eu não sabia o que era Maitá. E lá, São Vicente, não. Falei, amém, chefe. Estava lá no Maitá, tomando água de coco. Na sombra, pastor Nito falou, Jesus, tem que ir a Vicente Carvalho. Falei, pastor, deixa aqui, estou de boa aqui. Você é meu amigo e tal. Deixa em paz, tal. Não, tem que sair daqui. Vai para Vicente Carvalho e tal, não sei o quê. Sim, chefe. É que fazer o chamado, aliás, obedecer o chamado de Deus, não é fazer a sua vontade. Quando você negar a sua própria vontade, você consegue, e você vai ser abençoado e você vai ser próspero. E fico me perguntando de vez em quando, se eu tivesse negado o convite que o pastor fez naquela época para mim, hoje não teria a experiência que eu tenho tido lá. Hoje nós estamos pastoreando aqui mais de 12 igrejas para ir, mais ou menos. Trabalho social, mas outra experiência que eu tenho tido lá com Deus. Você quer ser abençoado? Não faça a sua vontade. Abre mão da sua vida. Abre mão da sua família. Quantas e quantas vezes que a minha família me ligou, me perguntaram, Zuzi, você está louco, você não tem dinheiro, não tem casa, não tem nada lá no Brasil. Está fazendo o que lá no Brasil? Vem para cá. O meu sobrinho está cansado de me... Desculpa, ia falar palavrão aqui, meu Deus do céu. E meu sobrinho, ele mora na Alemanha. Sai daqui, meu tio, vem para cá. Você não tem nada lá. Você é pastor, mas o que tu tem? Eu costumo dizer para a minha família, olha aqui, por favor. Vocês não sabem o que Deus falou para mim no dia que Ele me chamou. Sou eu quem sabe o que Deus falou comigo. Vocês não sabem. E nem vai entender. O chamado é isso, irmãos. Muitas vezes as pessoas que andam contigo, até mesmo a sua própria família, não entendem que Deus chamou você. Não vai entender. Não adianta explicar, não adianta tentar explicar para todo mundo que foi chamado. Deus aparecer comigo, não adianta. O chamado é coisa pessoal, é dentro de você. E aquela chama, aquele fogo que arde dentro de você. Deus exigiu desse amor de Abraão para deixar tudo. Deus exigiu de Jonas amor a uma nação cruel e violenta, Nínive. Deus perguntou a Pedro, tu me amas? Mostra o teu amor por mim, pelo pastoreio das minhas ovelhas. Paixão ministerial é desejo dado por Deus. Repita comigo, paixão ministerial é desejo dado por Deus que queima em meu coração para servi-lo numa determinada área da igreja. Amém? Em outras palavras, a paixão ministerial é o seu sonho ministerial, o desejo ministerial, a sua visão ministerial, ou o seu chamado ministerial. Nós podemos colocar como exemplo aqui de missões transcultural, que você, caso você tenha aqui, missões urbanas, que foi falado aqui, missões locais, ministério com crianças, empresários, ensinos, evangelista, pastor, intercessão e células, e adoração, contribuição, e trabalhar como morador de rua. Existe
vasta de trabalho, um vasto de campo de trabalho, é melhor dizer, para essa gente se envolver no chamado ministerial nas nossas vidas. Nossa paixão ministerial depende, só para concluir aqui, depende muito dos 5 dons ministeriais de Efésios capítulo 4, versículo 11 até 14. Não vou ler o texto por causa do nosso tempo, só para a gente analisar esse texto de Efésios capítulo 4. E a Bíblia diz que Deus deu para a sua igreja pastores, apóstolos, evangelistas e mestres e profetas. O versículo 12 desse capítulo 4 diz: com propósito, esses ministérios existem com propósito de preparar os santos, que são os cristãos, para a obra do ministério. E no versículo 3 ainda desse capítulo diz: até que chegarmos à unidade da fé, no conhecimento do Filho de Deus e maturidade espiritual no nível de Jesus. E o último versículo 14, o próprio apóstolo Paulo diz que para que não sejamos mais como crianças, porque tem muita criancice na obra do Senhor que não pode ter. E em último lugar, para terminar aqui, por que existe ainda pessoas que não respondem o chamado de Deus? Existem várias razões e várias justificativas que a gente poderia descrever aqui. Mas o mais sucinto que posso colocar aqui, primeira razão por que existe ainda pessoas que não respondem o chamado ministerial, o síndrome de Natanael, perdão. João capítulo 1, versículo 43 a 51. Você conhece muito bem a história que quando Jesus Cristo foi encontrado por Filipe, que ele disse que tinha o capítulo 1 de João, versículo 42. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiria os profetas, que é Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se, disse ao seu respeito: e és um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Repita comigo, por favor. Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. O que Deus está dizendo aqui para a gente? Antes de você nascer, Deus te viu. Antes de você chegar aqui, nesse dia do congresso, Deus te viu na sua casa. Antes de vir para cá, Deus te viu. O que o síndrome de Natanael? O síndrome de Natanael aqui é que Natanael estava sentado debaixo da figueira, tomando água de coco, olhando as coisas acontecerem. Debaixo da figueira é lugar de conforto, uma sombra. Ele toma água fresca, enquanto Jesus Cristo mandando os seus discípulos para ir falar do Evangelho para todos os lugares. Natanael estava debaixo da figueira. Saia debaixo da figueira em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, em nome de Jesus, saia nesse momento debaixo da figueira, porque Deus está te chamando agora. A igreja, muita gente que está debaixo da figueira. Esse é o síndrome do Natanael. Você vê alguém que não faz nada na igreja, pergunta para ele: tu faz o que na igreja? Não faz nada e tal. É Natanael. Tu faz o quê? Não, estou cansado. Sabe como que é a vida, né, pastor?
e Natanael. Mas nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, diga para Natanael: sai debaixo dessa figueira. O seu problema é debaixo da figueira. Você tem que sair. Enquanto houver figueira na sua vida, você vai ficar confortavelmente debaixo de uma sombra, tomando água fresca, tal, não sei o quê, e murmurando, reclamando da vida. Mas em nome de Jesus Cristo, nesse momento especificamente, Deus não te quer continuar sentado debaixo da figueira. Sai debaixo da figueira. As pessoas estão frustradas no seu ministério, porque foram rejeitadas, magoadas e tristes. Por isso que não querem mais servir ao Senhor. Quantas gente que a gente encontra no ministério? Na igreja mesmo. Por que irmão não faz mais nada? Não, porque deixa para lá. Porque um dia foi contrariado. Porque um dia não quis obedecer, não quis se submeter à autoridade, à liderança da igreja. E aí está magoado, está chateado lá, eu não canto. Está com ressentimento. Por quê? Porque não quis obedecer. A visão dele é diferente da igreja, do pastor, do líder do louvor, do líder da célula. Ele quer fazer as coisas do seu jeito. Foi contrariado. Não, minha mãe, eu quero minha mãe. Está amarrado. É criança na fé. Ninguém pode ser contrariado. Qualquer coisinha. Gente que está machucado na igreja. Estão tristes. Por quê? Porque foi contrariado. Porque ele quer que as coisas tenham que ser feitas do jeito que ele quer. Está amarrado em nome de Jesus. Entra na visão de Deus, na visão da igreja. A visão da igreja é essa aqui. Se submeta em nome de Jesus. Terceiro lugar. O amor e paixão pela vida, pela família, pelas coisas do mundo é muito maior do que por Jesus. Por causa disso que muita gente que não quer mais servir ao Senhor. Quer muito mais a minha família. E aí, se eu servir a Deus, o que pastor Nito vai me pagar? Quanto que me dá dinheiro? Qual é que salário? Quanto que é o meu salário? Minha aposentadoria? Como vai ficar? Deus não deixa ninguém na mão de quem confia nele. Se Deus te convidou um dia, te chamou, Ele paga a conta. Ele que vai pagar a sua conta, não é o pastor fulano de tal. Ele que paga a sua conta. Quem convida, paga a conta. Se Deus te convidou, não tenha medo, Ele vai pagar a conta. Quarto lugar, pessoas que queriam brilhar mais do que outras. Pessoas que não se submetem à liderança da igreja. Quinto lugar, pessoas com chamado ministerial morto, perdido. E só no cemitério que estão enterrados sonhos e chamados que nunca mais serão cumpridos. Espero que aqui não seja o lugar de enterro de chamado. Espero que a igreja não seja o lugar de enterro dos seus sonhos. Aqui é um lugar de ressurreição de sonhos. Aqui é um lugar de ressurreição de chamado, em nome de Jesus. Esse aqui é um lugar que você precisa se apaixonar novamente por Deus